28 de julho de 1920, às 19 horas, mais precisamente, do Gabinete de Leitura Camusinense, foi fundada a augusta e respeitável Loja Maçônica Deus e Camusim, número 964. Sob os auspícios do Grande Oriente e Supremo Conselho do Brasil, por iniciativa do italiano João Batista Gysi, o qual chegou nesta cidade litorânea pelo Atlântico, instalando nesta urbe uma fábrica de sabão, na rua 24 de Maio, antiga Travessa Canoa, esquina com a rua Alcindo Rocha, sendo um apaixonado pela maçonaria, falecido em 17 de junho de 1933. João Batista Gysi, grau 33, juntamente com os irmãos Benedito Bernardo da Silva, Érico de Paiva Mota, Francisco Cavalcante, José Mendes da Silva, Antônio Francisco dos Santos Júnior, Arthur Lemos Pinto, José Vitorino de Menezes, reuniram-se com o fim de fundar, neste Oriente de Camusim, uma loja maçônica em benefício da Sublime Ordem, incentivando o seu progresso, indo ao encontro de profanos de elevada posição social, desejosos de se filiarem à maçonaria. Expostos os objetivos, e após aprovado por todos os presentes, organizada e composta, a loja em conformidade com a Constituição e Regulamento Geral da Ordem. À época, em seguida, foi constituída a sua diretoria provisória, a qual ficou assim composta: Venerável Mestre João Batista Gysi, primeiro vigilante, José Mendes da Silva, segundo vigilante, Érico de Paiva Mota, orador, Benedito Bernardo da Silva, secretário, Francisco Cavalcante, tesoureiro, José Vitorino de Menezes, cobridor, Antônio Francisco dos Santos Júnior. Após a lavratura do ato de regularização pelo Grande Oriente do Brasil, sediado no Rio de Janeiro, em 1º de março de 1921, veio ao Oriente de Camusim, mais precisamente em 13 de novembro de 1921, uma comissão regularizadora, presidida pelo delegado do Supremo Conselho do Brasil, para dar regularização a esta oficina. Na oportunidade, o venerável mestre irmão Gysi passou o malhete ao irmão delegado. Ocuparam os cargos de primeiro vigilante e segundo vigilante os irmãos Álvaro Eine, ex-prefeito de Fortaleza, e Otávio Ferreira, respectivamente. Em seguida, os irmãos Álvaro Eine, representando as lojas Porangaba, Igualdade e Liberdade do Oriente de Fortaleza. O irmão Érico de Paula, representando a loja Ordem e Justiça do Oriente de Quixadá. E o irmão Couto Fernandes se manifestaram sobre o acontecido, sobretudo parabenizando o esforço do irmão Gysi, que de forma ousada havia fundado no seio da sociedade profana camusinense uma célula maçônica para congregar homens de valor e voltados à prática da virtude e da benevolência. Logo depois de encerrada a sessão regularizadora da oficina, na mesma data, ou seja, 13 de novembro de 1921, foi realizada a primeira sessão magna de iniciação ao seu quadro, sendo iniciados 6 profanos: João Batista Veras, José Carlos Veras, Alfredo Otton Coelho, Francisco Menescal Carneiro, Francisco Nelson Pessoa Chaves e Horácio Pessoa, e com estes obreiros em seu quadro, em 17 de junho de 1923, foi eleita e empossada a sua primeira diretoria oficial, assim composta: Venerável Mestre João Batista Gysi, primeiro vigilante, Antônio Francisco dos Santos Júnior, segundo vigilante, Francisco Menescal Carneiro, orador, Francisco Lemos Duarte, secretário, Horácio Pessoa, secretário adjunto, José Torquato Praxedes Pessoa, tesoureiro, Alfredo Otton Coelho, hospitaleiro, José Nicolau Cavalcante,
chanceler Joaquim Francisco da Fonseca Coelho, primeiro esperto João Batista Veras, segundo esperto José Carlos Veras, cobridor João Guimarães da Silva, mestre de cerimônias Francisco Nelson Pessoa Chaves. A loja Deus e Camusim, em 19 de dezembro de 1922, mais precisamente às 12 horas e 30 minutos, através de seus obreiros, recepcionou o festejado aviador e irmão maçom Euclides Pinto Martins, grau 33, após uma viagem iniciada em Nova York, em 4 de setembro de 1922. O ilustre maçom Pinto Martins, por ocasião do baile realizado no Esporte Clube, foi homenageado com o título de membro honorário da loja Deus e Camusim, que após chegar ao Rio de Janeiro, enviou um telegrama agradecendo a distinção que a loja lhe conferiu, acolhendo-o como membro honorário de seu quadro. Não obstante as dificuldades da época, a loja Deus e Camusim, que ainda não era a número 1, cresceu rapidamente. Um ato marcante em sua longa história foi a adesão ao movimento Mário Berg. Após este ter lançado um manifesto dirigido aos poderes públicos da nação e aos maçons brasileiros, apresentando, entre tantas razões, profundos interesses de que os grandes núcleos maçônicos estaduais se transformassem em grandes lojas, para que nós, brasileiros, não perdêssemos o reconhecimento internacional. Vale salientar que a loja Deus e Camusim foi a primeira no estado do Ceará a abraçar tal movimento, a qual desligou-se do Grande Oriente do Brasil em 23 de julho de 1927, filiando-se em seguida à Grande Loja da Bahia, em 29 de setembro do mesmo ano, tendo em seguida recebido sua carta constitutiva provisória da Grande Inspetoria Litúrgica da Bahia, em 4 de março de 1928. Aquela época, das lojas maçônicas existentes na capital, uma delas, a Porangaba, comungava com a Deus e Camusim nos mesmos propósitos de filiação ao sistema de grandes lojas encetado por Mário Berg. A loja Porangaba desligava-se do então Grande Oriente do Brasil e filia-se à Grande Loja da Paraíba. Os valorosos irmãos Álvaro Nunes Weine, Capitão José Rodrigues da Silva, Teodoro Cabral e outros fundaram a loja Fortaleza, com os obreiros do quadro da loja Porangaba. Eram agora 3 lojas, e juntas fundavam a nossa potência maçônica Grande Loja Simbólica Escocesa do Ceará, recebendo os números de ordem 01 para a loja Deus e Camusim, 2 e 3 respectivamente para as lojas Porangaba e Fortaleza. Assumiram os cargos de grão-mestre e grão-mestre adjunto os irmãos Álvaro Nunes Weine e João Batista Gise, respectivamente. Outro importante acontecimento na história da loja Deus e Camusim número 1 ocorreu em 21 de junho de 1948, na sessão solstício de inverno, a Grande Loja do Ceará, tendo à época como grão-mestre o irmão Júlio Viana da Silva Tavares, concedeu o título de Grande Benemérita à augusta e respeitável Loja Simbólica Deus e Camusim número 1, através do decreto número 95, de 30 de junho de 1948, considerando os méritos e os relevantes serviços prestados à ordem maçônica. Apesar dos esforços dos irmãos, a loja Deus e Camusim número 1 viveu seus momentos difíceis, tanto é que em 1959 abateu colunas e após alguns anos, na tentativa de reabrir suas portas, o grão-mestre à época Antônio Chagas Filho, juntamente com o parste grão-mestre Germano Machado Holanda e os irmãos João Higino, José Ximene Soares, Pedro Aragão, João Carneiro e outros irmãos, criaram o Triângulo Maçônico,
que era composto pelos 3 últimos mencionados. Graças ao empenho destes, o Triângulo logo prosperou, dando motivos para o tão sonhado soerguimento da loja Deus e Camusim número 1, o qual ocorreu em 4 de maio de 1968, estando como venerável nosso brioso irmão José Ximenes Soares, o qual presidiu esta loja por 7 mandatos consecutivos.